O verdadeiro risco dos fundos imobiliários é você acabar comprando um fundo ruim, depois acabar carregando esse fundo aí por 2, 3, 5 anos e lá na frente você perceber que ao invés de ter investido nesses fundos imobiliários, valeria muito mais a pena ter deixado seu dinheiro na renda fixa ou em qualquer outro investimento. Por mais que os fundos imobiliários eles têm seus riscos baixos aí frente a outros investimentos como ações, por exemplo, o que não falta ultimamente são pessoas falando mal dos fundos imobiliários, usando como exemplo aí, por exemplo, o TORD11, que é mais de 90% nos últimos 5 anos, para alegar que investir em FII não vale a pena e que fundo imobiliário é risco de renda variável com rendimento de renda fixa. Mas, enfim, vocês sabem, na minha opinião, não tenho nada contra quem não gosta de fundos imobiliários, mas eu gosto porque para mim faz todo sentido receber aí 1% ao mês, isento de imposto de renda, isso aí ajuda e muito qualquer pessoa que está formando seu patrimônio com foco em renda mensal. Porém, como em qualquer outro investimento, a gente não pode esquecer que tudo tem risco, cara, e fundo imobiliário tem risco também. E nesse vídeo aqui a gente vai trocar uma ideia sobre o verdadeiro risco de se comprar fundos imobiliários em queda. Eu tô vendo muita gente que tá fechando o olho, comprando qualquer coisa aí nessa crise dos FIIs. E nesse vídeo eu vou te ajudar a entender quais são os verdadeiros riscos de comprar fundos imobiliários nesses momentos de queda, quais são as vantagens, quando você deve vender um fundo imobiliário aí que você já tem e o que você deve e não deve fazer nesses momentos de oscilação do mercado. Lembrando vocês também que as vagas para a quinta turma do Renda com FII estão abertas somente por mais alguns dias. O RCFI é meu curso específico de fundos imobiliários com foco em renda mensal, onde eu te ensino como construir uma segunda fonte de renda com fundos imobiliários, além de você ter acesso aí a todo o nosso ecossistema com comunidade de alunos, ranking de dividendos com premiações mensais, clube do livro para investidores, mais um monte de coisa aí que só tem acesso quem é aluno. Como você já sabe, as vagas são limitadas, é só clicar no link que está aqui na descrição ou escanear esse QR Code e fazer a sua inscrição. Para a gente começar a falar aqui dos riscos de se comprar fundos imobiliários nesses momentos de queda, primeiro vamos entender por que os fundos caem, né? Fundo imobiliário nada mais é do que uma forma de você investir em imóveis de forma coletiva através de um fundo de investimento. E a gente sabe que todos os investimentos são impactados pelas mudanças na nossa economia, não só os fundos imobiliários. Só que quando a taxa de juros aumenta, a renda fixa acaba pagando um pouco mais por um período e nesse período muita gente que investe em fundos imobiliários acaba vendendo as cotas, correndo para a renda fixa, buscando um retorno mais previsível. Historicamente, nesses momentos os fundos caem. A gente consegue perceber isso porque isso aconteceu em 2011, aconteceu em 2013, aconteceu em 2018, em 2021 e agora em 2025. Porém, logo depois de todas essas quedas, os FIIs subiram 15, 20, 30%, em alguns momentos até um pouco mais. Então, entendendo isso aqui, a gente já percebe que esse é um movimento cíclico, ou seja, ele vai, ele volta, e por isso não faz sentido a gente ficar vendendo cota só porque o mercado se mexeu. Porém, ao contrário de muita gente que está vendendo os fundos imobiliários desesperado, correndo para renda fixa, na outra ponta também tem muita gente que está comprando FII a rodo por conta da promoção. Só que quais são os riscos da gente comprar fundos imobiliários em queda com todas essas oscilações no mercado? Basicamente são 4 riscos, mas o quarto é um dos mais importantes de você entender. O primeiro risco é o risco de mercado. A gente nunca sabe quanto tempo pode demorar uma crise. O mercado ele pode lateralizar por vários anos. Existem históricos aí de mercados andando de lado 10, 20 anos para depois ele subir. E eu sei que tem muita gente que compra fundo imobiliário pensando que depois de 6 meses, depois de 1 ano, depois de 2 anos, a Selic pode começar a cair de novo e os fundos imobiliários vão subir. Mas pode ser que isso não aconteça. E a gente investindo em fundos imobiliários, que é um ativo de longo prazo, a gente precisa ter isso em mente. Que comprar fundo imobiliário em queda envolve o risco de mercado. O mercado pode lateralizar por vários e vários anos até que ele volte a subir. O segundo risco é o risco de calote. Por que esse risco ele começa a ficar mais evidente quando a taxa de juros sobe? Porque se o juros sobe, a dívida das empresas também aumenta. Então a gente começa a perceber que tem várias empresas que tomaram crédito emprestado, mas elas não conseguem pagar. Então fundos de papel, eles pagam mais rendimentos agora com a Selic mais alta, porque o risco deles também é maior. E ao mesmo tempo a gente também tem o risco de inadimplência nos fundos de tijolo. Tem várias empresas, como empresas, por exemplo, do varejo, que elas sofrem muito nesses momentos de alta da taxa de juros. Porque o juros sobe e tem pouco dinheiro circulando na economia. Então as empresas do varejo começam a pipocar. A gente viu isso em alguns anos passados, quando a Tokstok começou a pipocar, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Camicado, várias empresas do varejo começaram a sofrer. E os fundos de tijolo podem até perder o inquilino ou até tomar um pouco de inadimplência. E junto com o risco de mercado e o risco de calote ou inadimplência, a gente também tem o risco de liquidez que envolve alguns fundos pequenos. Eu tenho visto várias pessoas comentando sobre vários fundos de papel que são fundos muito pequenos ainda. Enquanto você tem vários fundos que já se provaram no tempo, estão há mais de 10 anos no mercado,
você também tem vários fundos no mercado que começam a ficar mais populares porque pagam um dividendo maior, só que muita gente acaba não olhando para a estrutura desses fundos. Então fundos menores, nesses momentos de taxa de juros mais alta, como muita gente sai dos fundos imobiliários para renda fixa, os fundos menores também podem sofrer com falta de liquidez. Então esse é um momento bom para você fazer um panorama aí na sua carteira de fundos imobiliários e entender se você está investindo em fundos imobiliários pensando mesmo no longo prazo, se você tem mais fundos imobiliários na sua carteira do que o que você consegue acompanhar, isso aí automaticamente aumenta o risco de calote, também o risco de inadimplência, ou se você também tem fundos pequenos aí na sua carteira, tem vários fundos base 10 que estão começando agora no mercado que não tem tanto patrimônio, não tem tanta liquidez, tem muita gente que enche a carteira desses fundos somente pelo dividendo, sendo que você acaba aumentando o risco da sua carteira mesmo comprando fundos baratos. Qual que é a melhor forma de se blindar quanto a esses riscos? É você aprender a fazer uma boa análise e também você ir acompanhando o histórico do fundo. Eu vejo que muita gente fica perdida depois que compra um fundo imobiliário, porque a pessoa sabe ir lá na corretora e comprar. Só que passa um tempo, o fundo cai, a pessoa não sabe mais se o que o fundo está fazendo é bom, se é ruim, se o que ele está comprando, vendendo é algo bacana para o fundo. E aí a pessoa não consegue tomar uma decisão se ela compra ou se ela vende mais. E esse é um dos maiores riscos que você pode estar correndo, porque como o mercado vai se movimentando, vão aparecendo as janelas de oportunidades. Só que se você escolhe fundos ruins, você acaba deixando de comprar os fundos bons. Com isso, você perde as melhores oportunidades. Então, fora esse risco de mercado, esse risco de calote ou inadimplência e esse risco de liquidez, o maior risco de todos é o risco de oportunidade. Porque junto com esses movimentos de mercado, existe também as vantagens que você tem se você souber fazer uma boa escolha. Por exemplo, ao mesmo tempo que você tem o risco de mercado, você tem as vantagens de estar podendo comprar os fundos bons com os maiores descontos, então você aumenta a sua margem de segurança. Você também pode ir diminuindo o seu preço médio para você ir aumentando o seu yield cost. Quanto mais barato você compra, maior é o dividendo que você recebe. Você tem maior potencial de valorização que está comprando barato, então o risco automaticamente diminui e você consegue ter um potencial de valorização maior já que você está comprando descontado. E você também consegue aproveitar esses momentos para você avaliar se a gestão daqueles fundos que você tem são gestoras boas, se eles estão fazendo um bom trabalho, se a estratégia do fundo é uma estratégia que vai perpetuar por vários anos. Esse é um excelente momento para você analisar tudo o que você está fazendo, porque fundo imobiliário a gente já sabe que é um ativo de renda mensal e para pagar uma renda mensal boa, precisa ter uma boa estratégia. Tudo isso são vantagens que você tem nesses momentos de quedas. Por isso que eu fico tão desesperado aqui falando para vocês, cara, aprende a analisar, aprende a filtrar e tenha uma estratégia para você aproveitar esse momento direito, porque a gente não sabe quando isso aqui vai mudar. O mercado é irracional. A gente vê que o governo fala alguma notícia positiva, mostrando que pode ter uma política fiscal um pouco mais dentro da meta da inflação, o mercado já se anima. Então, de um dia para o outro, as notícias podem estar todas ruins ou pessimistas. Sai uma notícia boa, se o mercado entender que aquilo ali pode ser positivo, o mercado já começa a rodar e aí da mesma forma que a gente pode esperar vários anos com o mercado se lateralizando, o mercado também pode dar um baile na gente, começar a subir e a gente ficar para trás. E junto com isso é aquela famosa frase que eu sempre faço questão de repetir. Melhor do que você investir em um bom fundo imobiliário é você investir em um bom fundo imobiliário pagando barato. Então anota aí o que você deve fazer nesses momentos de queda. Primeiro ponto que eu comentei, você tem que aprender a fazer uma boa análise, cara. Quem quer ganhar dinheiro tem que saber e tem que aprender a fazer isso. Tem que comprar fundo imobiliário pelo fundamento e pela qualidade, pagando barato. Não adianta só você ficar com um fundo bom na sua carteira se você tem um fundo que você não consegue definir se você compra mais, se você vende ou o que você faz com aquele ativo. Você precisa ter estratégia para saber o que você está fazendo. E você precisa aprender a aproveitar as oportunidades para baixar o preço médio dos fundos que você já tem. Dessa forma você aumenta a sua margem de segurança e também tem um potencial maior de valorização aí se você escolher um fundo bom. Tudo isso aqui eu ensino em detalhes para você dentro do Renda com FII. Só que o que você tem que focar agora e sair desse vídeo entendendo? O que você não pode fazer nesses momentos de queda aqui, e eu vou falar algumas coisas aqui pra vocês, que não é porque eu sou a pessoa que entende tudo, ou que tem um conhecimento extraordinário, não é. É porque eu também já passei por isso, já cometi muitos desses erros, e eu tô aqui pra ajudar você, pra que você não cometa os mesmos erros que eu já cometi. Um dos pontos é você comprar fundos imobiliários pelo dividendo yield. Cara, tem muita gente que faz o seguinte, vou até abrir a tela aqui, ó. A pessoa entra aqui no Investidor 10, ela vem aqui em fundos imobiliários, ela vem aqui, ó, buscar os fundos com maiores dividendos. E a pessoa vem aqui e ela escolhe 1, 2, às vezes escolhe até 5 fundos aqui somente pelo dividendo. E qual que é o maior problema de você fazer isso aqui? Que o dividendo, ele também está atrelado ao risco que o fundo está correndo. Porque para o fundo pagar mais, o risco tem que ser um pouco maior. Quando você pega esses fundos aqui
aqui que eles pagam os maiores dividendos, olha como que tá a rentabilidade deles nos últimos 12 meses. Tem fundo aqui que caiu 21%, 41%, 31%, 28%, porque são fundos que estão correndo os maiores riscos. Tem fundo aqui como, por exemplo, HCTR11, DEVA11, que já caíram mais de 50%, 60% em alguns períodos. Então você comprar somente pelo dividendo é o maior tiro no escuro que você pode ter, porque você está olhando somente para a rentabilidade que ele já entregou e não o que ele pode entregar daqui para frente. Um outro ponto é você comprar fundos pequenos ou fundos novos ou fundos com alavancagem. Nesse momento de altas taxas de juros, esses fundos pequenos, eles sofrem um pouco mais porque eles não conseguem crescer tanto, já que os fundos menores são menos populares. Fundos novos, eles ainda não se provaram no tempo, tem fundo que ainda nem tem muito tempo de gestão, não tem time formado ali que já se provou no tempo. Então você está correndo mais risco do que se você estivesse comprando um fundo mais incorporado. E fundos alavancados são fundos que têm dívidas. Então se você pega um fundo endividado, que ainda tem uma carteira de CRI mais arriscada, você está correndo um duplo risco aqui comprando um fundo que você às vezes nem sabe exatamente o fundamento. Então não se deixe levar aí por conversinha, vídeo que você vê na internet, aprenda a fazer a sua análise e tenha uma estratégia. Porque se você se deixar levar pelo efeito manada, primeiro que você vai acabar vendendo fundo imobiliário e correndo para renda fixa e vai estar sempre correndo atrás do mercado. Segundo que você vai acabar acreditando que não vale a pena investir em fundo imobiliário só porque alguns fundos acabaram com um resultado ruim. Sendo que dentre vários fundos que a gente tem vários fundos imobiliários excelentes, você só precisa aprender a filtrar. Volto a dizer isso aqui para reforçar mais uma vez para vocês. Eu não tô falando isso aqui só porque eu sou uma pessoa muito inteligente, que sei muito mais outras coisas. Não, é porque eu também já fiz essas cagadas, já cometi vários erros, eu não quero que você cometa esses erros também. Juntando tudo isso aqui, quando você deve vender um fundo imobiliário? Daria pra gente fazer um vídeo só desse tema aqui, só que eu separei aqui alguns pontos que eu queria comentar com vocês, porque eu vejo que nesses momentos de queda, além de comprar fundos imobiliários em queda, tem muita gente que olha para aqueles fundos que mais caíram na carteira e a pessoa não sabe se ela mantém, se ela aporta mais ou se ela deixa lá e vai só acompanhando. Um dos pontos que você deve vender o seu fundo imobiliário, isso aí você vai ter que fazer uma análise um a um para entender quais pontos você precisa identificar em cada um deles, é na mudança ou na qualidade da gestão. Tem alguns fundos que perdem a qualidade ao longo do tempo, então eles acabam reduzindo o portfólio, eles acabam tendo muitos problemas com inadimplência. Tem fundo que ele nasceu com um objetivo, passou um certo tempo, ele está com um objetivo totalmente diferente pelo qual ele começou. Então você precisa entender se teve mudança na qualidade do fundo, na gestão, e se a estratégia do fundo é interessante. Se não for, cara, não tem problema nenhum você trocar um fundo pelo outro. O que você não pode fazer é acabar vendendo somente porque o fundo caiu ou porque o fundo diminuiu o rendimento. Um outro ponto que aqui tem que tomar muito cuidado para não entender isso errado é quando existe uma queda significativa dos rendimentos de forma consistente e não tem uma perspectiva disso aí melhorar no curto, médio e longo prazo. Tem muito fundo que as pessoas às vezes acabam pegando um apego emocional por aquele ativo e a pessoa não vende, mas aquele ali é um ativo que se tornou um ativo ruim. Às vezes o rendimento caiu muito porque a gestão fez alguma cagada, reduziu muito o portfólio, trocou os fundamentos e o mercado já não acredita mais que aquele fundo vai subir. Então você precisa aprender a analisar, porque às vezes você, nesses momentos de queda, colocou muita porcaria aí na sua carteira e faz parte a gente errar. Eu já fiz muito isso, eu tô falando isso aqui pra vocês abertamente, já perdi dinheiro com fundos imobiliários, ganho muito dinheiro com fundos imobiliários, mas a gente vai aprendendo, a gente estuda e evita de correr esses riscos. Então se você tem um fundo aí na sua carteira que já faz 6 meses, 1 ano que os rendimentos desse fundo só diminui, vai lá, lê os últimos 3 relatórios para você entender se aqueles rendimentos a gestão está informando que tem alguma coisa que eles estão mudando, que às vezes pode até ser uma mudança para melhor, ou se aquilo ali realmente é um ponto que não tem recuperação. Um outro ponto também que dá pra gente destrinchar isso aqui melhor no próximo vídeo é quando você vende um fundo por uma valorização excessiva, né? A gente costuma chamar isso aí de bolha. Tem muitos momentos dos fundos imobiliários que os fundos eles sobem tanto que eles ficam subvalorizados. Então, por exemplo, o MXRF11 algum tempo atrás chegou a ser negociado a mais de R$14. Você tinha um PVP muito acima de 1. Então, quando chega a esse ponto do fundo já ter se valorizado tanto, isso aí acaba se tornando menos atrativo, porque ele já está esticado demais. Aí pode ser um momento de você vender para depois até recomprar de novo em um momento de queda. E um outro ponto é você vender para você rebalancear a sua carteira. A gente já tem que começar a falar desses assuntos quando o mercado está em queda, porque quando o mercado
mercado começar a subir, vai começar a acontecer tudo isso aqui. Se você já tiver com tudo isso aqui na ponta do lápis, você não vai ter dor de cabeça. Você pode vender um fundo para rebalancear a sua carteira, ou você pode até comprar mais um tipo de fundo para rebalancear a característica. Quando você quer mais tijolo do que papel, você pode comprar mais fundos de tijolo, mesmo que papel estejam com mais desconto. Quando você tem mais papel com desconto, você pode comprar mais papel do que tijolo. Então você vai rebalanceando a sua carteira. Só que em alguns momentos você também pode vender um fundo para rebalancear. Você pode diversificar mais seus investimentos, pode pegar o lucro que você teve naquele fundo e acabar comprando outro tipo de ativo, não tem problema nenhum. Você só precisa saber o que você está fazendo e qual é a estratégia que você está seguindo. E um quinto ponto também é que você pode acabar tendo que vender algum fundo em algum momento específico por alguns impactos ou mudanças em setores ou empresas específicas. Se eu sei que tem uma crise gigante no agro, por que eu vou continuar com o Fiagro que eu sei que às vezes já está com problema, já está com um calote ou já está com uma dor de cabeça? Se eu sei que o segmento do varejo vai passar por um momento turbulento, eu já posso identificar quais fundos imobiliários de logística tem mais empresas do varejo para eu decidir se eu vendo aquele fundo no lucro ou se eu já sei que aquele fundo vai cair mais, segurar um pouco o aporte agora para depois comprar mais barato. Tudo isso dá pra gente destrinchar aqui em um único vídeo falando só sobre quando vender um fundo imobiliário. O que eu só quero deixar claro aqui para vocês com esse vídeo é que você não deve vender seus fundos imobiliários à toa só por conta das oscilações do mercado. Só que você precisa aprender a identificar as boas oportunidades para você carregar bons fundos imobiliários para 2025, 2026, 2027 e daqui a alguns anos. Então, para você aprender a tomar as decisões corretas nesses momentos de queda, escaneia o QR Code que tá para vocês aqui na tela, faz a sua inscrição no RCFI e eu te garanto que você nunca mais vai passar sufoco investindo em fundos imobiliários e ainda vai aprender a escolher as melhores oportunidades. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, te vejo no próximo vídeo.